Você já se perguntou como o mal entrou no mundo? Se Deus é bom, justo e criador de todas as coisas, inclusive de um anjo tão perfeito como Lúcifer, então de onde surgiu o mal? Como é possível que um erro tenha brotado de alguém que foi moldado pela perfeição divina? Essa é uma das dúvidas mais inquietantes da história humana. Teólogos, filósofos e buscadores da verdade já enfrentaram esse enigma ao longo dos séculos. No centro desta dúvida está um ser celestial, cuja beleza encantava, cuja sabedoria resplandecia e cuja presença refletia a glória do Criador. E ainda assim, foi nele que o mal começou. Essa história não começa na Terra, começa em um lugar de luz, harmonia e ordem, no trono da eternidade, onde tudo funcionava segundo a perfeita vontade de Deus. Mas naquele cenário celestial, um conflito inesperado e silencioso nasceu no coração de um dos mais exaltados anjos, um conflito invisível que ninguém imaginava ser possível, e esse conflito mudaria o curso de toda a criação. Hoje, vamos percorrer os passos desse mistério, vamos entender quem foi Lúcifer antes da queda e o que passou em sua mente para que o orgulho surgisse. Por que Deus permitiu que isso acontecesse e o impacto cósmico que essa rebelião causou? Prepare-se para mergulhar em uma história tão antiga quanto o tempo, mas que continua ecoando nas batalhas do mundo atual. Antes de começarmos, lembre-se de deixar seu like e, principalmente, seguir o perfil, pois nossa jornada está só começando. Antes que o tempo tivesse nome, antes que houvesse estrelas no céu ou mares na terra, existia apenas a eternidade. E no coração dessa eternidade havia uma harmonia absoluta, um reino celestial onde cada ser tinha um propósito e cada propósito refletia a glória de um Criador soberano. Nesse reino, entre miríades de anjos, um ser especial se destacava. Seu nome era Lúcifer. A própria etimologia de seu nome trazia luz, portador da luz. E ele era exatamente isso. Um ser de esplendor incomparável, feito pelo próprio Deus com detalhes que beiravam o divino. Lúcifer era descrito como perfeito em formosura, adornado com pedras preciosas, com uma sabedoria além da compreensão dos outros seres criados. Sua música ressoava como sinfonia celestial. Ele não era apenas belo, ele era um reflexo da beleza do Altíssimo. Deus o colocou em uma posição singular. Lúcifer era um querubim ungido, um protetor do trono. Estava entre os mais elevados da hierarquia angelical. Não havia trevas nele, não havia falhas. Seus pensamentos eram puros, seu coração cheio de reverência. Ele caminhava entre as chamas sagradas do céu, em meio ao fogo da presença divina, sem ser consumido. Era amado, admirado e confiado com grande autoridade. Durante eras incontáveis, tudo foi paz. Lúcifer servia com alegria, liderava com sabedoria, louvava com intensidade. Nada em sua essência sugeria traição. Ele era um exemplo para todos. Não havia angústia, inveja ou ciúmes no céu. Era apenas a ordem do amor perfeito. Mas dentro desse amor, Deus havia plantado uma semente indispensável: o livre-arbítrio. Nenhum ser era forçado a adorá-lo. Até mesmo Lúcifer podia escolher. E é aqui que a história começa a inclinar-se para o inesperado. Ora, Lúcifer permanecia o ser glorioso que Deus criara, mas os olhos que antes miravam o trono com adoração começaram a mirar a si mesmo, e nesse olhar prolongado para sua própria grandeza, a perfeição deu lugar à inquietação. Lúcifer ainda era luz, ainda cantava, ainda brilhava, mas dentro dele algo silencioso começava a surgir, um sentimento tênue, quase imperceptível. Não era visível aos olhos, tampouco imediato. Era o princípio do que nenhum anjo jamais imaginara: uma dúvida, um desejo. No início era apenas um pensamento, uma brisa sutil na vastidão da mente mais brilhante que o céu já conheceu. Lúcifer, o querubim da luz, começou a olhar para si mesmo com admiração, e por um instante, apenas um, ele imaginou: e se eu subisse acima das estrelas de Deus? E se o trono
dele pudesse ser meu. Foi o primeiro pensamento fora da ordem perfeita do céu. Ninguém o ouvira, nenhum trovão caiu, nenhuma nuvem se formou, mas dentro de um ser criado perfeito, uma rachadura silenciosa começava a se abrir, uma rachadura chamada orgulho. O orgulho é diferente de tudo. Ele não precisa de razões, não vem de fora, ele nasce de dentro, ele depende de circunstâncias e por isso é tão perigoso. Deus havia criado Lúcifer com liberdade, não porque queria correr o risco do mal, mas porque sem liberdade o amor seria apenas uma ilusão, e foi dentro dessa liberdade que o orgulho encontrou um terreno fértil. A Bíblia descreve assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Lúcifer se perdeu no brilho da própria glória. Ao invés de usar sua luz para refletir Deus, ele passou a querer brilhar sozinho. Era como uma estrela tentando superar o sol. Mas o que havia de errado em reconhecer sua beleza? O que havia de mal em desejar algo mais? Eis o mistério. O mal não nasce de algo feio, nasce do esplendor, não surgiu do caos, mas do coração de quem tinha tudo e ainda assim quis mais. Lúcifer não caiu por ignorância. Ele conhecia Deus, caminhava entre as chamas da presença divina. Seu orgulho não era resultado de abandono, nem de injustiça. Ele se rebelou apesar da perfeição. Ele quis ser como Deus, mas não no amor, na justiça ou na misericórdia. Ele quis o trono, quis o domínio, quis a adoração. E assim, em silêncio, começou a espalhar sua dúvida. A outros anjos sussurrou ideias. Será que Deus é justo? Será que não poderíamos ter mais liberdade? Será que o trono não poderia ser ocupado por outro? Era um veneno sem cor, sem cheiro, mas fatal. Muitos ouviram, alguns duvidaram, e 1/3 das estrelas do céu se apagou ao segui-lo. Nesse momento, o céu tremeu. A rebelião não era mais um pensamento, era uma guerra. Miguel se levantou. O exército fiel do Criador marchou, e então houve uma batalha nos céus. O orgulho de Lúcifer, antes escondido, foi exposto e foi lançado para fora como um raio, com todos os que o seguiram. E assim, a primeira faísca do orgulho incendiou os céus com a dor da separação. A luz foi corrompida, e onde havia perfeição, nasceu o caos. Mas por que Deus permitiu isso? Por que não o destruiu no primeiro instante? Era uma escolha. Desde o início sempre foi. O universo criado por Deus era mais do que belas galáxias e criaturas imponentes. Era um reino sustentado pelo amor, e o amor, para ser verdadeiro, precisa ser livre. Não pode ser imposto, não pode ser programado, precisa nascer da vontade. Por isso, até os anjos, mesmo os mais sublimes, receberam um presente perigoso: o livre arbítrio. A queda de Lúcifer deixou o céu em silêncio. Era como se algo impensável tivesse acontecido. Como pode o perfeito se corromper? Como pode o belo se tornar tão sombrio? E acima de tudo, por que Deus permitiu? Ele poderia ter destruído Lúcifer no primeiro pensamento rebelde. Bastava um sopro e tudo estaria resolvido. Mas e quanto aos outros? E quanto ao universo todo? Que imagem restaria de Deus se ele eliminasse aquele que ousasse questioná-lo? Seria amor ou seria tirania disfarçada? Deus não quer súditos por medo, ele quer filhos por amor. E para isso era necessário permitir que a dúvida seguisse seu curso. Lúcifer precisava mostrar onde o orgulho levava. A rebelião precisava revelar seu fruto, ainda que isso custasse muito. Era a justiça divina. Dar tempo ao universo para enxergar a verdade, para que ninguém mais escolhesse o mal por engano, para que, um dia, todas as criaturas pudessem dizer: o Senhor é justo em todos os seus caminhos. E quando dissessem isso, seria por convicção, não por obrigação. Essa decisão teve um preço. Lúcifer, agora Satanás, desceu até a terra e encontrou um novo palácio, um novo jardim, um novo castelo, e diante dele ofereceu o mesmo veneno, a dúvida: será que Deus é mesmo bom? Será que ele não está escondendo algo de vocês? E de novo, uma escolha. Adão e Eva caíram, e com eles o mundo inteiro foi ferido. O mal, que começou em pensamento, agora tinha cheiro, forma, dor, lágrimas. Tudo porque Deus permitiu a liberdade, mesmo sabendo que ela custaria
a cruz. Mas essa é a grandeza do amor divino. Ele não se protege com controle, ele se entrega com coragem. Em vez de destruir o rebelde, Deus traçou um plano para salvar os enganados. Em vez de silenciar a dúvida com poder, ele responde com sacrifício. Na cruz, Deus mostrou até onde iria para defender a liberdade de amar. Ali, o mal foi desmascarado. Ali, a justiça e a misericórdia se abraçaram. Ali, o universo viu que Deus nunca foi o tirano que o inimigo pintou, mas o Pai que sangra por seus filhos. A rebelião foi permitida, mas não será eterna. No instante em que Lúcifer decidiu se afastar do trono de Deus, algo invisível se quebrou no universo. Não foi apenas a lealdade de um anjo, foi a harmonia de um cosmo inteiro que sofreu a primeira rachadura. O mal não surgiu como uma explosão barulhenta, ele nasceu como um sussurro e se espalhou como um veneno silencioso. A queda não ficou restrita ao céu. Ela alcançou a terra, os homens, os animais, os sistemas, os sentimentos. Onde antes havia apenas luz, agora havia sombras. Onde reinava a verdade, surgiu a dúvida, a mentira, o medo. O coração humano, que fora criado para viver em plena comunhão com o Criador, passou a ser um campo de batalha. Cada escolha tornou-se uma guerra entre duas vozes, a do amor e a da desconfiança. Mas as consequências foram além da humanidade. O apóstolo Paulo descreveu a criação como alguém que geme em dores de parto, esperando o dia em que será libertada da corrupção. A natureza foi afetada. A morte, que não fazia parte do plano original, tornou-se inevitável. Animais que antes conviviam em paz passaram a se devorar. Tempestades, terremotos, doenças, tudo isso passou a fazer parte de um mundo em desequilíbrio. E no centro deste colapso estava a antiga pergunta: será que Deus é digno de confiança? A rebelião de Lúcifer lançou essa dúvida diante de todo o mundo. O trono de Deus não estava em risco por falta de poder, mas por causa da confiança abalada. O universo precisava ver por si mesmo o resultado de um governo separado de Deus. Precisava enxergar o fruto do orgulho, do ego, da independência. Era a única forma de garantir que o mal jamais voltasse a se levantar. Deus, então, não agiu com pressa. Ele permitiu que o mal mostrasse sua face, para que todos um dia reconhecessem que qualquer caminho longe dele levava à destruição. Mas mesmo nesse cenário sombrio, brilhou uma esperança. A cruz, que parecia o maior golpe de Satanás, tornou-se o símbolo da derrota do mal. Ali, diante do universo, o caráter de Deus foi revelado com clareza. Amor sacrificial, justiça imaculada, perdão incondicional. Jesus, o Criador, se fez criatura para restaurar o que o orgulho destruiu, e foi na cruz que a mentira do inimigo morreu. Desde então, cada vida transformada, cada perdão concedido, cada lágrima enxugada é um testemunho contra a rebelião. O mal ainda age, mas está com os dias contados. O universo está chegando ao fim de sua longa história de julgamento. Em breve, cada ser poderá decidir com plena consciência de quem é Deus e por que viver longe dele nunca seria uma opção óbvia. Mas o mal teve sua chance e perdeu. E se você chegou até aqui, agora é a sua vez de refletir. Que voz você vai escutar? O orgulho que divide ou o amor que salva? Se esse conteúdo tocou seu coração, curta esse vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Isso pode ajudar muito para que próximas pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo.